Nesse vídeo eu gostaria de tratar como livrar-se da culpa do pecado. Quando o homem sucumbe ao poder do pecado, ou seja, ele cede à sua natureza, ele comete uma infinidade de pecados. Quando comete todos esses muitos pecados, traz sobre si a culpa ou a condenação pelos pecados, a sentença ou julgamento pelos pecados. Então, logo tenhamos pecado, aparece o problema da culpa. A culpa não implica meramente num ato de transgressão. É como um veredito na corte que declara alguém culpado ou não culpado. É uma descrição de ser alguém legalmente pecaminoso ou não. De acordo com a Bíblia, não somos responsáveis pelo pecado, ou seja, a natureza que herdamos de Adão, e sim pelos nossos pecados, os frutos que resultam desta natureza. O nosso pecado não gera o problema da culpa diante de Deus, e sim os pecados que cometemos geram esse problema. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. 1 João capítulo 1, versículo 8. Contudo, ao mesmo tempo, não se exige que assumamos a culpa pelo nosso pecado, por ter esta natureza. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus vai nos perdoar. Está aí também neste mesmo livro, a carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, o versículo seguinte. Isso nos mostra que devemos assumir responsabilidade dos nossos pecados. Pelo fato de haver os pecados, existe a culpa em nossa consciência. E quando uma pessoa é culpada, há o problema da punição. Isso lhe traz inquietação na consciência e o sentimento de se estar separado de Deus ou separada de Deus. Os pecados nos fazem pessoas condenadas diante de Deus. Eles nos deixam ficar esperando pela manifestação da ira de Deus. Quando alguém é perdoado, melhor dizendo, só quando alguém é perdoado é que sua consciência fica em paz e ela tem a ousadia de se aproximar de Deus, sem aquela culpa em sua consciência. Mas lembramos-nos de que, mesmo que os muitos pecados sejam perdoados, se o problema do pecado, ou seja, da natureza, continuar agindo, os muitos pecados continuarão a surgir e o problema da culpa continuará. Aí está. Porque após Deus ter perdoado os nossos pecados na salvação, Ele prosseguirá para libertar-nos do pecado, da natureza também. Antes de sermos salvos, não sentíamos o prejuízo do pecado da natureza. Tudo o que sentíamos era o prejuízo dos muitos pecados. Mesmo que depois que nos tornamos cristãos, o que nos entristecia era os nossos muitos pecados, não o pecado em si, isso podia acontecer e acontece muitas vezes. Estamos preocupados ainda com alguns pecados que aparecem e não a natureza. Apesar de salvos agora, pode ocorrer, ainda podemos sentir, perder a calma, ter ciúme, ser orgulhoso e sermos inadvertidamente relaxados com os pertences alheios. Portanto, esses pecados individuais nos aborrecem. O que devemos fazer? Chegar diante de Deus e confessar por esses pecados, um a um. Se você fez 12 coisas erradas ontem, sentiu-se triste interiormente, você deve confessá-los. Mas se fez somente 2 coisas erradas hoje, deve estar alegre interiormente, porque cometeu bem menos pecado hoje e que há menos pecado em você agora. Contudo, deixe-me lembrar-lhe de que isso é apenas o estágio inicial de uma vida cristã. Nesta fase, ficamos tristes somente pelos muitos pecados que cometemos. Após sermos cristãos por muitos anos, percebemos que
que o que nos entristece e aborrece não são os muitos ou os poucos pecados, mas o próprio pecado em si, a natureza. Por fim, descobrimos que não são as coisas que fazemos que estão erradas, mas a nossa pessoa é que está errada. Não são as coisas que fazemos que são más, é a nossa própria pessoa que é má. Por isso que agimos mal. Passamos a perceber que todas as coisas que temos feito são meras questões exteriores e que a verdadeira coisa má é a nossa pessoa. Há um princípio natural em nós que nos leva a pecar. As coisas exteriores podem ser de muitas categorias. Podemos chamá-las de orgulho, ciúme, impureza e de qualquer outros nomes. Pode haver todos os tipos de pecados fora de nós, mas dentro de nós há um único princípio. E é algo que anseia pelos pecados. Há uma inclinação dentro de nós em direção aos pecados. Existe algo em nós, em nosso ser, que deseja estas coisas externas. Esse é o motivo porque a Bíblia faz com que esses pecados exteriores estejam no plural, pecados. Eles são percebidos item por item. O orgulho é um, a mentira é outro, e a fornicação é ainda outro. O orgulho é diferente do assassinato, e a mentira é diferente da fornicação. Mas existe somente uma coisa que nos inclina a pecar, que nos controla, e nos atrai. A razão de pecarmos é que existe uma lei dentro de nós. Ela constantemente nos conduz aos pecados exteriores. Na Bíblia, este pecado está no singular. A palavra pecado está no singular. Ela não denota nossa conduta, pelo contrário, denota ou fala, nos mostra a nossa natureza. Este pecado está na nossa natureza e precisamos ser libertados dela. Uma vez que a salvação de Deus para o homem é completa, Deus necessita livrar-nos dos muitos pecados e também do pecado em si. Se Deus somente nos livrasse dos muitos pecados, sem nos livrar do pecado, não se poderia dizer que a salvação de Deus é completa. Uma vez que haja duas coisas conosco, os pecados e o pecado, precisamos de uma salvação dupla. Por um lado, precisamos ser libertados dos muitos pecados. Por outro lado, precisamos ser libertados do pecado. Posso esclarecer melhor com uma ilustração. Os muitos pecados são como os frutos de uma árvore. Eles existem individualmente e uma árvore pode produzir algumas centenas deles. É assim com os pecados. O pecado, por outro lado, é como a própria árvore. O que nós, os pecadores, vemos com os nossos olhos é o fruto. Percebemos que os frutos são maus, mas não vemos que a árvore é igualmente má. Os frutos são maus porque a árvore é má. É assim que Deus nos ensina a entender o problema do pecado. No início, Deus nos mostra os pecados individuais. Por fim, Ele nos mostra a nossa própria pessoa. No início, precisamos de perdão porque temos cometido pecados. Mas após um tempo, compreendemos que precisamos ser libertos ou libertados porque somos pecadores. Para você ser salvo das consequências eternas dos seus pecados e ter a certeza de que está indo para o céu, não precisa entender esses assuntos que acabei de falar até agora profundamente e saber explicá-los, pois poderá ser que para você não haja mais tempo para isto. O tempo da sua partida poderá ser hoje. Esta fila, a fila da partida desta vida está andando, e rápido. A salvação de Deus é recebida pela fé de um pecador arrependido dos seus pecados. Pois a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esses versículos que acabei de citar estão em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 3, do versículo 4 a 7. Por que temos de crer para sermos salvos? Por quê? Porque a redenção foi cumprida por Cristo na cruz. Deus torna o método da salvação tão simples para que todos possam obtê-la. Eis porque ele exige somente fé. Se a salvação vem de Deus, é necessário que seja uma salvação universal. Se a salvação de Deus fosse apenas para determinado grupo de pessoas, Deus seria parcial. Se o caminho da salvação de Deus exigisse algo de nós, esse algo se tornaria um obstáculo para a nossa salvação. Se houvesse a simples exigência de que o homem teria de esperar 5 minutos antes de ser salvo, até isso diminuiria grandemente o número de salvos no mundo. Muitas pessoas não têm nem mesmo 5 minutos para esperar. Deus não poderia exigir sequer justiça perfeita. Se ele exigisse justiça em apenas uma coisa, talvez você pudesse cumprir essa justiça. Mas centenas de milhares de pessoas na Terra poderiam não ser capazes de fazê-lo. Se esse fosse o caso, a salvação não seria tão simples. Na história do carcereiro, em Atos capítulo 16, Paulo respondeu à sua inquietante pergunta de como ele poderia ser salvo, dizendo: unicamente crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. É isto que você deve fazer também. Para você iniciar o caminho para o céu, para você iniciar uma vida cristã segura da sua salvação, para você ter o perdão dos seus pecados e a libertação do domínio do pecado em si, tudo começa com a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé de um pecador verdadeiramente arrependido dos seus pecados, um pecador desejoso dessa salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.